Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro com Sara de Souza. E hoje quero apresentar a vocês uma pessoa muito especial, que além de linda, é uma pessoa sensível, um artista. Obrigado. Com vocês, Eric do Raízes. Sou eu. E seja bem-vindo, Muito meu obrigado, Sara. amigo. Nossa, antes de tudo, quero te agradecer por esse convite maravilhoso. Vocês estão com um conteúdo de ouro aqui nesse podcast da Sara. Além de ser um projeto muito, muito lindo, eu tenho certeza que isso vai ser uma experiência linda para ti. Então, hoje a gente vai falar sobre marca pessoal, não é verdade? Mas antes, eu quero que você se apresente, conte um pouquinho. Assim, eu sou suspeita para falar, porque quando eu conheci o Eric, foi através de um trabalho e eu confesso assim que foi amor à primeira vista. Eu fiquei assim perdidamente apaixonada porque ele não faz fotos, ele não produz conteúdo, ele faz registros da tua alma. Nossa. Isso que me encantou em você. Ai, que lindo. E foi um encontro muito inesperado, né, Sara? Foi nosso primeiro contato ali Isso. e eu achei maravilhoso. A Sara estava nesse processo de transição, né, de Isso. imagem. Construção ainda no meu Instagram profissional, Exato. ainda nessa fase inicial de organização, produção de conteúdo, como é que a gente ia fazer. Tu lembra o ano disso? Eu acho que foi no ano de 2023, 2023, por aí, isso. 2022, 2023. E a gente teve esse primeiro encontro na fotografia, na verdade, e a gente foi assim, maravilhoso. E tu tiveste muitos impactos positivos depois disso, inclusive, não é verdade? Muitos, muitos. E eu digo assim que não foi só a fotografia em si, sabe? Foi, na verdade, eu acho que a experiência como profissional. Ai, que E maravilha. aí, assim, por isso que é importante você contar a sua história, você revisitar a sua história. Então, o trabalho do Eric é um trabalho muito sensível, um trabalho muito rico em detalhes. E aí, Eric, eu quero que tu conte um pouquinho da tua história. Quem é o Eric, para que as pessoas entendam do porquê tu faz esse trabalho tão bonito. Ah, perfeito. Uhum. Eu comecei na fotografia com 15 anos de idade, então eu comecei na fotografia no geral. Eu queria pegar tudo que pudesse me dar o dinheiro, na verdade. Eu lembro que eu tinha investido na minha primeira câmera, eu comprei ela por R$ 600 e eu ganhava na época R$ 50 por semana. Foi, nossa, eu juntei, comprei essa câmera e comecei a trabalhar bastante com retratos femininos. Então eu comecei a lidar com um Isso público com que era 15 mais anos. sensível, exato, com 15 anos, no ano de 2020. E então eu já lidava com um público que era mais sensível, sabe? E a partir desses clientes eu comecei também a trabalhar com eventos, casamentos, aniversários. Então tudo isso tinha uma memória muito afetiva, né? A gente lidava com muitas emoções. Até que eu me encontrei no nicho de gestante. Então, ali, a gestante em si, né, já está num momento muito à flor da pele, né? Então, eu pegava a gestante já no final, geralmente 7 ou 8, ou no oitavo mês, né? E era uma experiência muito marcante para nós dois, né? Para mim, porque eu estava iniciando, então a cada trabalho eu aprendia muito e apurava o meu olhar quanto para a gestante. Então, fiz diversas especializações, fui para Fortaleza, fui para São Paulo, tudo para nichar para o nicho de gestante. E eu pude aprimorar esse meu olhar mais sensível, sabe? De ver um detalhezinho ali no cabelo, de ver como era a forma certa de posicionar um pé. Aí eu comecei a estudar mais a fundo sobre a psicologia das cores, né? Eu fui para São Paulo especializar para criar vestidos exclusivos para gestante. Então, tudo ali passando a personalidade dela. Então, se era uma gestante que já tinha uma expressão muito forte, né, e passava aquilo, seja nos seus traços do rosto ou no seu cabelo, eu já passava aquilo pro vestido dela, sabe? Então, era uma Legal. coisa realmente muito personalizada e que era para revelar realmente quem ela era, sabe? Então, com esses anos de fotografia, né, encaminhando aí para 6 anos no audiovisual, eu consegui aplicar muito isso no meu trabalho, com os meus clientes, sabe? Isso já realmente saindo só do nicho da gestante. Atualmente, a Raízes, que é a minha produtora, a gente gosta de passar muito essa alma, né? E a gente passou a trabalhar com marcas, né? A gente conseguiu entender que existem as marcas pessoais e as marcas empresariais. Então, a gente consegue aplicar esses mesmos conceitos de trazer a personalidade de uma pessoa
no mesmo estilo para as marcas, né? Para as empresas. Por mais que seja ali só um logo, a gente consegue também trazer, né, a cultura daquela empresa. O que aquela empresa tem como cultura, né? O que os funcionários conseguem revelar aquilo. Então a gente já passa a ter esse olhar mais aprofundado realmente de transmitir isso através do audiovisual. Por isso que eu falei que era muito importante tu se apresentar, porque tu és um cara muito jovem, é um profissional jovem no mercado, mas é um profissional, como eu falo, Eric, de um talento fantástico. Eu Obrigado. sou muito suspeita para falar muito, eu já fiz alguns trabalhos com o Eric, já fiz trabalho com pessoas maravilhosas, só que o Eric, ele tem um cuidado, uma sensibilidade que não é de qualquer profissional. E esse é o teu diferencial, Eric. Que maravilha. Então, tu podes fazer vários cursos, tu pode desenvolver várias técnicas, mas eu acredito que a diferença do teu trabalho é a forma como você faz a captação da essência da pessoa. Como você falou, conseguir ver uma personalidade mais forte, uma expressão mais forte, isso é fantástico, né? Como você colocar uma pessoa mais, sabe, mais firme, mais dura, colocar flores, né? Uma roupa de babado. E eu fiz isso numa das minhas primeiras produções. Nossa, sério. E assim, porque é todo um começo, né? É um momento de aperfeiçoação, aperfeiçoação que você... Não, tá errada essa palavra. Aperfeiçoamento. Vamos colocar aperfeiçoamento. Que aí você vai, na verdade, se descobrindo também. É verdade. Então eu tenho certeza que tu começou com esse olhar mais feminino, né? Trabalhando mais com a parte de grávidas. Mas hoje eu vejo teus trabalhos. Tanto eu vi uns trabalhos teus, um ensaio, que eu acho que aconteceu na mata, assim, alguma coisa assim também fantástico. Nossa, foi. Acho que você fez também os trabalhos das vestimentas, né? Exato. Eu trouxe justamente esse conceito das molagens, né? Que são esses vestidos personalizados. E eu acho inclusive, um pontapé muito bom para a gente começar esse nosso assunto sobre marca pessoal, sobre como a gente com consegue certeza. iniciar no digital. Começando pela nossa mudança de mentalidade, que é muito importante, e também de a gente produzir com o que a gente tem, certo? Sem se limitar a grandes equipamentos, ou meu Deus, só vou começar a aparecer no digital quando eu tiver a melhor roupa de marca, ou quando eu tiver o melhor sapato. Legal. Não. E trazendo esse teu gancho dessa experiência que eu tive, foi muito legal. Eu fui na Ilha do Pará-Majó, que fica em Abaetetuba. Fui em uma comunidade ribeirinha. Tinha uma colega que ela veio de lá, né? Passou a morar em Barcarena, nos conhecemos lá e ela sempre falava do interior. E eu sou muito suspeito para falar sobre o natural, sobre o interior, né? E lá eu percebi o cotidiano maravilhoso que eles tinham, sabe? A forma que eles recebiam a gente, com tanta simplicidade, mas com muito aconchego, sabe? Com muito amor. E visitei essa primeira vez, percebi esse cotidiano maravilhoso e quis retornar já para fazer uma produção. Porque nesse meu primeiro encontro, eu conheci uma colega dessa minha amiga, que era vizinha, morava uma palafita um pouco próxima, e o nome dela era Zeca. E ela fazia a confecção de paneiros, né, que são aqueles cestos feitos de tala. E, nossa, ela fez tudo isso na minha frente, foi lá, tirou a tala, né, para poder montar o cesto, tudo bonitinho. E, nossa, eu fiquei encantado com aquilo, sabe? E voltei uma segunda vez no interior, mas já com a ideia de fazer uma produção realmente com o que a gente tinha ali no local. Chamei essa minha amiga, eu falei, mano, vamos fazer agora. O que tu tem aqui pra gente construir? E aí eu já sabia que eu queria uma coisa mais florida, alguma coisa mais leve, e a gente pegou a rede da mãe dela, a rede que ela descansava depois do almoço, era uma rede estampada, cheia de flores, né? E aí, beleza. Eu tinha uma agulha, a gente colocou na cintura dela, costurou bonitinho a rede e a gente foi na Zeca. Zeca, faz um pandeiro pra gente, mas como se fosse um corcelê, sabe? E lá na hora, eu tenho toda essa captação no meu Instagram, inclusive vocês podem olhar depois lá. E a Zeca na hora começou a tecer, a gente começou a tecer no corpo dessa minha amiga, que é a Sheila. Meu Deus. E aí a gente colocou uma folha de miriti aqui pra poder cobrir a parte de dentro, né? Fomos no quintal da Zeca, nas plantações de açaí, fizemos foto na canoa da Zeca, fizemos foto na varandinha, e assim, ficou um resultado fenomenal. Surreal. E eu arrisco a dizer que é original também.
Muito, gente, esse trabalho, depois eu vou deixar aqui o Instagram do Eric, na verdade da Raíssa, que é a produtora. E assim, foi um trabalho daqueles que você vai passando no Instagram e chama a tua atenção pelas cores muito fortes. Quem não conhece jamais vai acreditar que foi feito de improviso, porque no registro estava assim, de uma perfeição e de uma beleza que você jamais encontraria de repente no estúdio. É verdade. Mas você encontra num cenário de céu aberto, junto com a natureza. Mas volto a falar, é o olhar do artista. É Exatamente. um olhar que eu penso que a técnica ela vai te ajudar a construir isso. Mas a essência que vai fazer com que você tenha esse olhar para a arte, esse olhar mais sensível, e isso que leva a gente para cada vez mais buscar, pelo menos é o que eu acredito, tá? Profissionais que eles possam fazer registros do teu profissionalismo, sabe, da tua história. É a mesma coisa quando marcas do tempo, né? Não tem como a gente esconder. Então, assim, a gente não vai ter o mesmo rosto, não vou ter o mesmo rosto de 20 anos, de 30 anos, né? Mas tudo isso reflete a minha história, Exato. né? Então, por exemplo, dos outros convidados, a gente chamou aqui a Iana, que fez o meu brand, né? Que fez a transformação da minha imagem. E aí tem gente que fala, Sara, tu sou louca, como é que você coloca essas fotos aí, não sei o que, como era. Mas foi aquela mulher que precisou se aperfeiçoar, se transformar, evoluir, se desenvolver para transformar, criar a pessoa que eu sou hoje. É verdade. E essa pessoa que eu sou hoje, com certeza não serei lá na frente. Espero que seja uma pessoa ainda muito mais bonita, mais evoluída. É isso aí. E é esse o diferencial do teu trabalho. Agora, Eric, conta assim pra gente um pouquinho, porque, como eu te falei, esse momento aqui é para o mercado imobiliário, para profissionais do mercado imobiliário, para gente que acredita no processo de desenvolvimento pessoal, para quem gosta de negócios, já que a gente está trazendo vários profissionais. E no teu olhar hoje, profissional, esse olhar profissional, criativo, qual a importância do registro fotográfico, das imagens, da construção de um cenário que possa captar a imagem da pessoa para que ela possa se comunicar com o público ideal e que isso possa ser transformado em negócios? Certo. Um dos conceitos que eu levo hoje, que eu aplico nos meus clientes também, é o conceito da persona. Certo? A persona, e eu indico muito o profissional, ele ser a persona do cliente dele. Certo? Então, você começa a buscar qual é sobre o estilo de vida do seu cliente. Certo? Isso a gente consegue adaptar para qualquer um dos mercados. Mas voltado aqui para o imobiliário mesmo. Quais são os restaurantes que esse meu cliente, que esse meu público costuma frequentar, né? Quais são as roupas que ele costuma usar? Então, quando tu consegue ter esse olhar mais apurado e mais sensível para o teu cliente, tu começa a aplicar isso em ti. E isso vai gerar uma conexão tua com o teu cliente, certo? E aí a gente parte para a parte realmente de investir no posicionamento digital, o que seja, né? Porque hoje em dia é o que realmente está mais em alta, né? Um dos maiores canais de comunicação que a gente usa são as plataformas digitais, né? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. E você estar presente ali da forma correta, da forma estratégica, alavanca a tua visibilidade, alavanca as tuas vendas, na verdade. Então, eu acho super importante e você começar realmente a buscar esse estilo de vida do teu cliente. Eu acho que é realmente um pontapé inicial muito maravilhoso. Segura essa informação, é para você que está aqui nesse canal, curtindo, vendo essa entrevista maravilhosa com o Eric, que é um ser humano lindo. Aproveita, se inscreve nesse canal, aciona o sininho de notificação para que você possa realmente participar disso tudo, conhecer os nossos próximos entrevistados e participar de um momento onde a gente está trazendo informações do mercado imobiliário, só que de pessoas reais, pessoas como eu, como você, que querem conhecer, que querem vivenciar isso tudo. Eu vou te esperar. No próximo episódio eu quero saber se você realmente se inscreveu. Até mais! Assim, hoje, por exemplo, eu confio muito no teu trabalho, né? E você pensando, tô com o meu cliente. Tu consegues hoje orientar, de repente, um cliente que, eu quero trabalhar com um público de alto padrão, por exemplo, no mercado imobiliário.
Já teve o caso, de repente, de um cliente chegar contigo e falar: ah, mas eu quero trabalhar esse tipo de imagem, esse tipo de posicionamento, e você fala: olha, talvez esse tipo de posicionamento não seja a comunicação ideal com o teu público. Tu já pensou em fazer dessa forma, dessa outra forma? Isso acontece? Nossa, inclusive, na semana passada aconteceu. Eu tô com um cliente que o tipo de público dele é um tipo de público mais do chique silencioso, sabe? É uma chácara, eu consigo falar para vocês imaginarem, mas é uma chácara, um local mais reservado, né? Muito contato com a natureza. Eles trazem na essência da marca deles muita espiritualidade. Então, é uma parada realmente um pouco mais soft, sabe? Um pouco mais clean. E eles estavam tendo um direcionamento e uma ideia de trazer aquele marketing um pouco mais da escassez, um pouco mais agressivo e tal. Eu digo, arrisco até dizer um pouco polêmico. Trouxeram isso para mim, olha, a gente quer aplicar isso. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, se eu seguir com essa ideia, é o feeling da Raízes que vai estar ali, não é verdade? É, Então, a gente tem essa possibilidade de a gente conduzir o nosso cliente. Eu comecei, poxa, a tua marca, ela já conversa com um público que é um pouco mais maduro, né? Que é um público que gosta de uma linguagem um pouco mais poética. Então, tu aplicar esse estilo de marketing na tua marca, já não vai atrair esse público que vai pagar pelo teu serviço, vai pagar pelo teu espaço, pela tua experiência. Só que, claro, a gente não pode também descartar 100% assim e sim, bater na dá asa do a cliente. sugestão, a Exato, dá orientação. o plano A e o plano B. E o plano B que eu dei para essa minha cliente foi exatamente isso. Olha, tu vais trabalhar esse estilo de comunicação um pouco mais do chique silencioso na marca da tua empresa, mas se tu quiseres trazer algo mais polêmico, trabalhe na tua marca pessoal, né? Então ela, enquanto empresária, pode, sem problemas, trabalhar aquilo ali nela, mas na marca da tua empresa, do teu negócio, tu trabalha, que já é uma coisa realmente mais fora a parte, né? Tu trabalha as coisas mais soft. Então é muito importante a gente ter essa diferenciação, né? Até mesmo por questão de logística, eu já falo agora de Instagram, tu teres um perfil pessoal e um perfil profissional, né? Para tu realmente ter essa diferenciação dos dois ambientes. Pois é, duas coisas. Acho que primeiro você tem que confiar muito no teu profissional, né? Quem é que está trabalhando contigo, para que você tenha essa sensibilidade de ouvir, de entender. Por isso que eu falo que esse é um diferencial teu, desde o posicionamento de ajeitar, olha, tu quer fazer uma coisa, peraí, deixa eu ajeitar o cabelo, ajeitar a roupa, faz isso, faz assim, bota a mãozinha assim, sacode, eu acho o máximo. E também dessa sensibilidade de poder dar essas orientações. Isso é também muito difícil, né? Porque às vezes você já chega assim com uma imagem, tipo assim, não, mas eu quero isso porque eu já estudei, já pensei, mas o outro profissional, olha, mas você pode. Isso acontece muito. Às É vezes, por verdade. exemplo, no mercado imobiliário, a gente está conversando com um cliente, o cliente já chega, olha, eu quero isso, isso, isso. Aí a gente, ó, poxa, vamos conversar, vamos tomar um café. Por isso que é muito importante. E aí, já falando com o corretor de imóveis, quando você tem aquele tempo, você chama o seu cliente para tomar um café, para almoçar, aí você começa a conversar sem pressa. No momento, tipo assim, de ouvir o teu cliente, ouvir as experiências dele, e aí ele chega para ti falando que quer isso, quer aquilo outro, e tu vai Ter essa ouvindo. escuta ativa é primordial, né, Sara? Tem que ter para você entender que muitas das vezes o cliente ele está num outro momento da vida. De repente ele começou a trabalhar, né, melhorar financeiramente e tinha um sonho lá atrás de ter de repente uma casa, um apartamento com 3 suítes, vagas de garagem. Só que aí a pessoa criou uma outra realidade, uma realidade de vivência, de ser cidadão do mundo. De viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, aí depois começa com uma ideia de querer ser solteiro, aí já não tem mais o carro, mas ainda está com aquela ideia do apartamento. Aí você, olha, já pensou numa ideia para isso, desse tamanho, um apartamento menor, com mais itens, sabe? Que te ofereça, de repente, um menor custo e maiores possibilidades. Aí tu começas a abrir o olhar do teu cliente para algo que já, na verdade, é a realidade dele atual. Está muito mais próximo de uma realidade futura do que o que ele imaginava no passado. Que era isso que eu estava conversando contigo antes da gente começar aqui, que logo quando eu comecei as minhas produções, e aí eu comprava roupa para poder aparecer, aí fazia a maquiagem profissional, só que ali não estava a minha essência. E aí eu comecei a ver que as minhas produções eu gostaria que fosse feita assim, conversando, brincando,
rindo, no natural, que a pessoa que me visse aqui nesse momento também pudesse me ver lá na rua, mas assim, ser a mesma pessoa. Exatamente isso. E não tem essa diferença. Poxa, a Sara na rede social é uma coisa e aqui no presencial ela é outra, né? Eu acho que Exatamente. eu acho que levando também agora para uma parte um pouco mais profunda, né? Eu acho que isso está muito ligado no autoconhecimento também, na verdade, de tu entender quem você é e principalmente de entender com quem tu está comunicando. E quando isso entra em consenso, né? Quando batem essas duas informações, tu consegue realmente elevar ali a experiência do teu cliente, né? Até mesmo na entrega. Uma coisa que eu comentei com a Sara recentemente foi o seguinte, tava com um trabalho, você lembra, né? Eu tava com um Lembra? trabalho que eu queria vender o ambiente. Eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Aí eu lembrei da Sara, eu falei, eu vou mandar mensagem. Sara, não sei se tu cobra consultoria para isso, Eu falei, pra ti eu não vou cobrar. mas eu queria trazer nas minhas produções justamente essa ideia que eu percebo muito forte em ti, nas produções que a gente já fez, de vender a experiência, né, para o cliente, de vender a imaginação de como seria ele naquele imóvel. Eu acho isso muito legal. E uma das coisas que a Sara me trouxe é que vai depender muito do momento de vida do cliente, É, na verdade. Então, poxa, tu trazer, isso já falo aplicando nas minhas produções, né, aprendendo contigo. Mas se eu quero passar um ambiente de conforto, então, poxa, eu vou fazer meu cliente se imaginar olhando aquela imagem no vídeo, né? Um ambiente de conforto, numa sala com uma luz um pouco mais tranquila, né? De repente tomando um café ali numa varanda. Então, café é essa tudo. parte de trazer mesmo o teu cliente, de tu não vender o metro quadrado, de tu não vender a quantidade enfim, cômodos que tem um apartamento, pesa muito mais tu trazer o cliente a se imaginar ali, né? É, ter essa experiência. E, Érica, assim, eu vou te pedir, a gente já vai pro finalzinho, mas antes da gente terminar, que conselho tu daria, de repente, para quem está entrando nesse ramo, mas assim, de registro, de fotografia, de produção, de mídia, que dica tu daria para essa pessoa? Principalmente, eu acho que de primeira, procurar um profissional, né? Como tu comentaste, procurar Não, e um nesse caso, eu tô profissional. falando pro profissional mesmo, para quem está começando a fazer registro. Ah, tu falas da fotografia em si? É, porque eu fiquei Ah, pensando, eu vou pedir para questão de quem é cliente para foto, mas assim, e o profissional que está começando agora, porque também é uma área que abriu bastante, né, do mídia social, sim, é né, verdade. do fotógrafo. Cara, eu vou falar da minha caminhada. Eu Tá, acho que eu só posso falar daquilo que eu vivo. Então, começa a explorar. Começa a explorar diversos nichos. Tenta se adaptar e ver qual tu consegue se adaptar mais, certo? Explora diversos tipos de públicos, porque a gente começa a lidar com várias personalidades, com várias pessoas, na verdade. Então, de cada uma, tu não vai estar perdendo tempo, né? De cada experiência que tu tá vivendo, tu vai estar aprendendo. E aquilo ali é como se fosse realmente um funil para ti. E aí, quando tu realmente achar, poxa, aqui é o meu lugar, aqui eu consigo realmente me dar bem, aqui eu consigo ser eu mesmo, aqui eu consigo traduzir o que eu tenho de melhor para o meu cliente, é ali que tu deves ficar. Então, cara, não importa se tu não tens a super câmera do ano, não importa se tu tens o super LED, tu tens minimamente um celular, tu consegues começar. legal. Então, realmente buscar aperfeiçoar esse olhar. Tu não tem dinheiro para pagar um super curso? Cara, vai no YouTube. No YouTube é o que mais tem, são aulas, né? E eu aprendi muito pelo YouTube, inclusive. Pega a dica de enquadramento, dica de iluminação e trabalho de formiguinha, né? Um passo de cada vez. Eu sei que Legal, o caminho parece muito longo, mas a gente consegue chegar lá. legal. E agora, para quem está buscando produzir um conteúdo, imagens, fotos, vídeos, para ter uma comunicação com o público nesse mercado digital, qual a dica que você dá? O que eu tinha comentado antes, busque um profissional que seja nichado nessa área, porque o profissional, isso trazendo já o exemplo do mercado imobiliário, né? Um profissional da mídia, do audiovisual, que já está acostumado a lidar com o público do meu imobiliário no geral, vai conseguir te dar um direcionamento muito bom em questão de, principalmente da comunicação, né? Ele vai conseguir trazer um olhar muito mais refinado e vai traduzir isso no seu trabalho, certo? Muito diferente de você, de repente, contratar, por exemplo, beleza, eu gosto muito do trabalho desse fotógrafo A, mas ele é especialista em foto de pet. Então já não combina tanto tu trazer ele para o imobiliário, Entendi. sabe?
E se de repente tu não estás com capital para investir, né, em um profissional, que eu super recomendo você investir realmente no fotógrafo, mas tu quer começar a ter essa presença no digital, pega o teu celular, cria um canal no YouTube, que nem a Sara fez, e começa a gravar os teus vídeos lá, né? Porque isso é uma forma Legal. também de a gente treinar a nossa fala, treinar a nossa comunicação. Legal. E realmente começar a aparecer nos teus stories, né? Trazer o teu lifestyle ali. Legal. Como é que é a tua manhã? O que tu faz na tua manhã? Isso conecta o teu público, isso conecta o teu cliente, né? Legal. Ele vai passar a te enxergar muito além de só uma marca ou só um corretor imobiliário. Ele vai começar a te olhar como a Sara, né? E hoje em dia, pessoas não se conectam com um logotipo, pessoas se conectam com pessoas. Verdade. E, Érica, agora a gente já tá chegando no finalzinho. Ai! E eu quero que você deixe uma mensagem final e possa se despedir dos nossos amigos que estão até agora aqui com a gente. Perfeito. Gente, muito obrigado por vocês estarem acompanhando até aqui o finalzinho do nosso podcast. Mais uma vez eu volto a falar, o conteúdo que a Sara está trazendo para vocês é o conteúdo de ouro mesmo, e a gente vê poucos no mercado trazendo e tendo essa disposição de tempo e realmente de estar botando para frente um projeto tão lindo como esse. E, Sara, muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar com você, viu, amiga? Muito obrigada, gente. Olha, de verdade, o Eric é uma pessoa linda, um profissional fantástico, uma pessoa assim que eu te desejo tudo que é de melhor nessa vida, Eric. Você tem luz na sua vida. Obrigado. E tudo que você tocar, tudo que você sonhar, Deus vai te abençoar e você vai realizar, porque você é uma pessoa do bem, viu? Amém. Obrigado. Muito obrigada, gente. É claro. Sucesso, saúde e que Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, amigo, tu é muito lindo.